Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Graça e paz, minha irmã preciosa, graça e paz, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Estamos aqui com este grande privilégio, iniciando esta live. E como sempre digo, podendo chegar até você pessoa preciosa, você, homem de Deus, mulher de Deus, filhos de Deus abençoados, eu posso chegar até você como uma voz, nada mais que isso, para implantar no teu espírito o infalível Evangelho da graça de Deus. A coisa mais linda é compreender este Evangelho da graça de Deus. E Paulo disse, sempre eu inicio a live falando isso. Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17: pois não me envergonho do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Quando Paulo escreveu isso, existia muita perseguição contra ele. Existia muita discordância daquilo que ele ensinava. Os judeus eram contra Paulo, os guardadores da lei. E a maior parte daquelas pessoas desconsideravam o que Paulo pregava, achando que o que ele pregava era uma heresia. Até mesmo muitos dos seus apóstolos, que vieram da lei, que acompanharam o ministério terreno de Jesus Cristo, não entendiam claramente o que o apóstolo Paulo ensinava. Então Paulo tinha muita oposição. Muita gente era contra ele, muita liderança religiosa era contra ele, mas ele diz: eu não me envergonho daquilo que eu prego, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Aí Paulo diz: porque o Evangelho é o poder de Deus. Preste atenção, não é a lei que é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que acredita. Então, o poder de Deus não é tremer o corpo, sentir calor, sentir arrepio. Isso é tudo manifestação da carne. O poder de Deus não é gritaria, tremer a mão, não é oração forte. Eles falam que isso é o poder de Deus, mas não tem nada a ver com o poder de Deus essas coisas. O poder de Deus não é falar línguas estranhas. Entende o que eu estou dizendo? O poder de Deus é um conhecimento. O poder de Deus é o Evangelho, é um conhecimento que, quando ele se manifesta no meu espírito, quando eu tenho conhecimento do Evangelho, eu entro em contato com o poder de Deus. Então, o poder de Deus, não esqueça, é um conhecimento do Evangelho que vem a mim. Deus abre o meu entendimento, eu compreendo, eu entendo, me é revelado o que é Evangelho. E as verdades contidas no Evangelho se manifestam na minha vida. Este conhecimento se manifesta na minha vida e me liberta de todas as coisas, me liberta de tudo. Então Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Agora, Paulo tinha clareza do que era Evangelho. Paulo era judeu, vivia debaixo da lei, era um praticante da lei. No início, antes de encontrar Jesus, ele era contra tudo aquilo que se falava a respeito de Jesus Cristo. E quando ele encontrou Jesus, Jesus se revelou a ele, ele entendeu quem era Jesus e começou a receber revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, quando Paulo fala do Evangelho, ele sabe que Velho Testamento não é Evangelho. Ele sabe que lei não é Evangelho. Ele sabe que Salmos não é Evangelho. Ele sabe que Provérbios, tem muita coisa sábia em Provérbios, útil para a nossa vida, mas aquilo não é Evangelho. Vocês entendem? Ele sabe que a história de Gideão não é Evangelho. Ele sabe que a história de Sansão não é Evangelho.
Ele sabe que quando Moisés abriu o Mar Vermelho, aquilo é tudo lindo, eles saíram da escravidão de 430 anos do Egito, mas aquilo não é evangelho, aquilo é história do povo judeu. Então quando Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, ele sabe que o evangelho começa da cruz para frente. Começa quando Cristo disse, está consumado. E morreu e derramou o seu sangue. Dali para frente é que se começa o evangelho. E esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Então você tem que ter essa divisão aí dentro de você. Saber que Velho Testamento não é evangelho. Não adianta ficar contando história do Velho Testamento. É tudo muito bonito. O Velho Testamento é encantador. Deus fez milagres extraordinários, libertou o povo de forma extraordinária. Tem muitas coisas lindas no Velho Testamento, mas aquilo é a história do povo judeu. Aquilo não é o evangelho da graça de Deus, aquilo é judaísmo. Não é evangelho. Se você for procurar a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. Por quê? Porque a igreja não existia no Velho Testamento. O que existia é a história do povo judeu. Então se eu só ficar pregando o Velho Testamento, estou dizendo que estou pregando o evangelho, não. Estou pregando judaísmo, aquilo que é a história do povo judeu. É lindo, atraente, mas não é evangelho. Aí você poderia perguntar, mas eu vejo aqui na Bíblia, pastor, Mateus, Marcos, Lucas e João, que diz que é evangelho, mas não é evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, é o ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem como judeu, ele é o Cordeiro de Deus, ele veio cumprir a lei, se submeter debaixo da lei. Em Gálatas 4, Paulo fala que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei. Então ele fez milagres, Jesus expulsou demônios, limpou leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, houve aquela pesca maravilhosa, ele andou sobre as águas, dominou o vento e a fúria do mar, né? Estendeu a mão mirrada daquele homem que tinha uma das mãos mirradas, né? Ele fez curas extraordinárias, mas aquilo é evangelho? Não é evangelho. Jesus não morreu na cruz ainda, o sangue não foi derramado, entende? Lembra que na ceia ele disse, este pão é meu corpo que será partido por vós, e depois ele diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue, dando a entender o quê? Que o Novo Testamento não havia começado ainda, ele vai morrer na cruz, vai derramar o sangue, dali para frente é que se inicia o Novo Testamento, e se inicia o Evangelho da graça de Deus. Será que você entende isso? Se isso não for dividido em você, então você vai viver uma vida mesclada. Velho Testamento com o Novo Testamento, mora lá no Velho Testamento, Deus manda matar, depois vem para o Novo Testamento, Deus tem misericórdia. É uma confusão na cabeça das pessoas, porque não sabem dividir o que é e aquilo que não é. E a velha aliança acabou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aquela velha aliança feita com Moisés, o Velho Testamento, tudo aquilo acabou na cruz. Acabou, a lei acabou na cruz. Da cruz para frente se inicia a nova aliança no meu sangue, que Jesus Cristo diz. Você entende, minha irmã querida, meu irmão querido? Então quando Paulo fala do Evangelho, que é o poder de Deus, ele tem em mente tudo aquilo que Jesus Cristo revelou para ele. Ele sabe o que é Evangelho. Você sabe o que é Evangelho? Vamos supor que eu venha trazer uma pregação aqui. A cura do leproso, Mateus 8. Aquele leproso chega até Jesus e fala, olha, se você quer, tu podes purificar-me. Aí Jesus estendeu a mão, tocou nele e falou assim, quero que você fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Eu quero até abrir a Bíblia lá, em Mateus capítulo 8, para ler para você o que Jesus mandou ele fazer depois. Então, Jesus tocou nele e o homem ficou limpo da lepra. Mas olha o verso 4, que Jesus disse para ele,
Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Esse homem veio leproso diante de Jesus. Falou: Jesus, se o Senhor quiser, pode purificar. Jesus disse: quero. Estendeu a mão, tocou nele e ele ficou limpo. Milagre extraordinário. Mas o que Jesus mandou ele fazer depois disso? Mostra-te ao sacerdote e vai fazer a oferta que estava na lei, a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Está lá em Levíticos capítulo 14, verso 1 e 32. Quando o leproso era curado, ele tinha que ir ao sacerdote fazer uma oferta, um sacrifício por causa da cura dele. Por que Jesus mandou ele obedecer ao sacrifício da lei? Porque não é evangelho. Jesus está cumprindo a lei. Jesus direcionou ele para a lei não foi cumprida ainda, ele está cumprindo a lei e vai pôr um fim na lei lá na cruz. Será que você entende o que eu estou dizendo? Toda live eu tenho que repetir isso, porque a cada dia pessoas novas entram em contato conosco que não entendem essa divisão. Então, quando Paulo fala: não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, Paulo sabe que a velha aliança acabou na cruz. Paulo sabe que da morte de Jesus para frente se começa a nova aliança no sangue dele. E Paulo sabe que evangelho vem depois da cruz, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a ele. Então, eu chego até você com o coração sincero. Eu não tenho nenhum desejo que você se apegue a mim, que você me chame de bênção. Isso é tudo coisa humana. Não tenho nenhum desejo que você venha gostar de mim. Não precisa gostar de mim, não. Isso é tudo sentimento humano. Meu desejo é que essa palavra chegue até você, você entenda e compreenda o que é o evangelho da graça de Deus. E eu me torno assim um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra. Estamos naquela série de pregações, meditações da carta de Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 1 de Colossenses, no verso 1 e 2. E vamos lê-los. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, como Paulo cumprimentava a igreja ou saudava a igreja: graça e paz a vós outros, e isso da parte de Deus. Então nós estamos neste verso 2, falando sobre estas duas palavrinhas que Paulo cumprimentava a igreja, que Paulo saudava a igreja. Como Paulo cumprimentava a igreja? Com duas palavras, dois pilares do evangelho. Ele falava graça e paz. E de onde vem essa graça e paz? Isso vem da parte de Deus. Falamos sobre a graça na live passada e hoje vamos falar sobre a paz que vem de Deus. Mas antes, não poderia deixar de passar, vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? O que estava acontecendo com essa igreja? Paulo, sempre quando escrevia uma carta direcionada à igreja, era para exortar a igreja, mostrar o caminho errado que eles tinham entrado, ou algum ensino mentiroso que havia entrado lá, corrigi-los em alguma coisa, trazê-los de volta à sobriedade quando eles estavam se desviando da verdade. Mas por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Porque 4 falsas doutrinas, 4 heresias e práticas erradas entraram na igreja dos Colossenses. Eu vou repetir isso muito ainda e você preste muita atenção. Então você pode perguntar: quais foram? A primeira, asceticismo. O que é o asceticismo? Toda doutrina que lhe custa alguma coisa, que você tem que pagar preço, que você tem que praticar coisas que lhe tragam sofrimento, que tragam punição para a tua carne.
tudo aquilo que lhe traz angústia, que você é obrigado a obedecer e fazer, que tem que pagar preço disso, pagar preço daquilo, coisas que você praticando lhe ferem as tuas emoções, tudo tem um custo. Um Deus que te cobra coisas, não importa que você sofra, contanto que você pague aquelas coisas para Deus. Você percebe que essas igrejas da mídia, elas pregam um Deus de barganha. É um Deus que está sempre cobrando coisa de você. Deus, para te abençoar, você tem que dar coisas para Ele. Você tem que pagar um preço para Ele. Você tem que dar dinheiro para Ele. Você tem que fazer sacrifício para eles. Aí Ele vai avaliar: olha, o que você me deu foi muito pouquinho, acho que eu não vou te devolver nada. Não, esse sacrificou muito. Esse pagou o preço disso, esse pagou o preço daquilo. E aí depois que você paga o preço, que você sacrifica, que você causa dano para você para cumprir essas coisas, aí Deus vai avaliar: bom, já que Ele me deu isso, eu vou devolver de volta com um pouquinho a mais, porque Ele acreditou em mim. Ele pagou o preço, Ele fez o sacrifício, Ele foi fiel no dízimo. Ele pagou o trízimo, Ele fez a campanha, Ele fez o voto, Ele subiu no monte, Ele fez a fogueira santa de Israel, que é a maior mentira que existe no meio evangélico. Você percebe que o asceticismo é isso, é um Deus que te cobra coisas, que cobra coisas para você fazer por Ele, que até lhe causam sofrimento. A igreja está infestada de doutrinas ascéticas. Aquele rigor ascético, aquela disciplina exagerada. Você se torna um escravo dentro da própria igreja. Se você é obreiro, então, você passa a ser escravo de uma liderança. É tanta coisa que eles te impõem lá, que eles falam que é fazer obra de Deus, mas não é fazer obra de Deus. É fazer o que eles querem para manter a empresa deles funcionando. Que tragam sofrimento para as pessoas, aquele rigor, aquele monte de doutrina proibitiva, aquele monte de coisa que te cobra, que te mantém escravizado lá. Isso aí é o asceticismo. Tudo tem um custo. Eu tenho que sofrer pelo Evangelho, eu tenho que pagar preço. Tudo tem um custo, eu tenho que sentir dores por causa do Evangelho. Eu tenho que pagar por isso, tudo tem um custo. Deus me cobre, se eu não fizer, Ele vai me amaldiçoar, Ele vai trazer praga diante de mim, vai trazer problema. Se eu deixar de dar o dízimo uma vez, Deus vai me amaldiçoar, porque, vocês entendem o que eu estou dizendo, vai furar o pneu do carro, vai quebrar a geladeira, o carro vai bater, Ele vai mandar uma disciplina de castigo para cima de mim. Você entende? Isso aí entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou lá? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas querem um Deus emoção, um Deus na carne. Elas querem ter visões, elas querem ter sonhos, elas querem um arrepio, um calor que vem do céu. Fogo santo, santo fogo, fogo consolador. Você pode ver que existe um monte de louvores que Deus queima tudo, Ele queima tudo, é um fogo que desce, é um fogo que sobe. É um tipo de um esoterismo, as pessoas querem sentir Deus na carne. Aí vem o pentecostal que se descontrola, sapateia, fala em línguas, fica todo descontrolado e sapato. É um tal de sapato de fogo, não posso me controlar, né? Umas besteiras, umas músicas que não são louvor nenhum, é pura heresia. Então o gnosticismo também entrou na igreja. Tinha aquelas pessoas que se levantavam lá vendo coisas. Estou vendo isso, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Eu quero ler aqui, como tenho lido todas as lives. Ninguém vos domine ao bel prazer, capítulo 2 de Colossenses, verso 18. Pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo está dizendo? Ninguém domine a tua vida, domine ao bel prazer dele.
baseando-se em visões. Eu vejo isso, Deus me revela aquilo, Deus falou comigo de madrugada, eu acordei de madrugada, Deus me incomodou, aí eu fechei os olhos, eu vi um fogo, eu vi isso, eu vi um mal que vem para o Brasil, Deus manda te dizer isso, Deus... Olha aí na internet, tá cheio de pastoras e missionárias, só falam besteira. Me desculpe o termo, elas vêm tudo, profetizam tudo. Olha, Deus tem uma coisa forte para você nesse dia, Deus manda te dizer isso, é muito forte o que Deus falou comigo e vai te revelar isso, Deus manda te entregar esse recado, né? Você vê lá e todas rabalabalá, aquela velha coisa pentecostal enganosa que não passa de uma feitiçaria. Começam a dominar a vida das pessoas. Olha, eu vi isso, eu tive revelação disso, eu tive revelação daquilo. Tem igrejas que você vai lá que fala que o líder tem dom de revelação. Aí a pessoa entra na igreja, você de camisa amarela, Deus manda te dizer: olha, minha irmã, Deus mostra uma grande luta, mas Ele vai te dar um livramento. Olha, tem um anjo ali atrás da cortina que vai te abençoar. E começa a controlar, é uma igreja controlada por um cara, um homem, uma mulher que te diz que tem um dom de revelação e domina todo mundo, escraviza todo mundo. Então Paulo fala: ninguém vos domine, ninguém seja um árbitro que controle a tua vida, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então Paulo fala que esta mente carnal, ela produz imaginações, visões, sonhos, um monte de coisa. E as pessoas pensam que isso aí é a voz de Deus e desconsideram o Evangelho. Isso entrou na igreja dos Colossenses. O que mais entrou lá? O misticismo. O que é o misticismo? É um pouquinho de cada religião. Eu vou repetir a mesma coisa. Você vê hoje nas igrejas da mídia, fora aquelas que não aparecem na mídia, você vê lá no culto deles, é um pouquinho de macumba, é um pouquinho de espiritismo, é um pouquinho de catolicismo e tem um pouquinho de Jesus. Eles dão lá as águas oradas, o sal grosso da libertação, um frasquinho com suco de uva que é o sangue de Jesus, aquele monte de óleo para a unção que vem de Israel. Eles dão chavinha da vitória para ter a casa própria ungida, eles dão uma botijinha com um pouquinho de azeite da viúva para mudar a tua vida. Eles põem montando em saquinhos pequenos a farinha, que nem a farinha lá no Velho Testamento, a farinha da panela. Isso é uma farinha ungida, você vai levar aquilo para casa e nunca vai lhe faltar o pão, você vai prosperar. Eles ficam invocando o nome de demônios que se invoca na macumba, lá dentro da igreja para se manifestar. Eles entrevistam o diabo no microfone. Pior que o diabo lá fala tudo que eles querem para favorecer o que eles estão pregando. Vocês entendem isso? Quando era criança, ia na igreja católica, tinha água benta. Você fazia assim, fazia o sinal da cruz. Agora, água orada. Aí você vai vendo no programa de televisão. Põe o copo com água em cima da televisão. No programa de rádio, põe o copo com água em cima do rádio que eu vou orar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Depois beba água consagrada. Vocês estão entendendo? Tem um pouquinho de catolicismo. No catolicismo a gente trazia a medalha da Aparecida, os crucifixos, né? O terço, trazia tudo, era tudo benzido. Lá na igreja católica é benzido. No meio dessas igrejas evangélicas é ungido, consagrado. E você vê multidões sendo enganadas por esse misticismo que entrou na igreja. E que outra coisa mais, a quarta. Se você for lá, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, tinha lá o pessoal da lei também, que queriam guardar sábado, praticar as festas das primícias. Presta atenção, aquelas festas do Velho Testamento foram dadas para o povo judeu. Fazia parte da cultura do povo judeu, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com o evangelho. Vê se Paulo alguma vez comemorava aquelas festas judaicas no meio da igreja. Não. Vê se Paulo alguma vez ordenou que se guardasse sábado. Tudo aquilo acabou na cruz.
E o pessoal da lei estava lá na igreja dos Colossenses. Então, uma igreja dividida. Um cai para o ceticismo, outro para o misticismo, outro gnosticismo. Também tem o pessoal da lei. Como está a cabeça de uma igreja que tem toda essa mistura? O pessoal estão todos tontos, não sabe o que acredita. Não tem certeza de salvação, não tem certeza de nada. Aí se levanta lá uma irmã, Deus me revelou que tem que fazer isso. Aí o pastor vem no púlpito e fala outra coisa. Depois Deus revelou para aquela e fica uma confusão. E isso vai dar em quê? Confusão na mente das pessoas. Essas coisas Paulo escreveu. Aliás, essas coisas entraram na igreja dos Colossenses. Então Paulo vai escrever esta carta porque viu que eles perderam Cristo de vista. Eles perderam de vista a pessoa de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Eles perderam de vista a obra da cruz. Eles perderam de vista a graça de Deus e ficaram envolvidos nessas doutrinas, sendo administrado por todas elas. Então Paulo escreveu esta carta para quê? Para trazê-los de volta à sobriedade. Todo o teor da carta, Paulo vai mostrar o erro que eles cometeram em permitir que essas coisas entrassem na igreja deles. E nós estamos aqui começando essa carta, lemos capítulo 1, verso 1 e 2. Vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Fizemos uma live cujo título é Separado para o Evangelho, né? Fizemos outra live, olha lá, os santos e fiéis irmãos que se encontram em Colossos, graça e paz. Nós estamos na forma como Paulo cumprimentava a igreja. Como Paulo cumprimentava a igreja? Graça, meus irmãos, tudo é pela graça e paz. Estamos em paz com Deus, não estamos em guerra. Graça e paz. Graça e paz. Na live passada falamos sobre a graça e hoje vamos falar sobre essa palavrinha, paz. Então, como que Paulo cumprimentava a igreja? Graça e paz. Ele não falava só Abba Pai. Vocês estão entendendo? Ele falava graça e paz. Você pode falar Abba Pai? Claro, é bíblico. Deus é meu pai, meu paizinho. Mas também se fala uns aos outros, graça e paz. Não é bom encontrar o irmão? Agora não estamos podendo dar as mãos, né, por causa do Covid, mas dá um aperto de mão e falar, meu irmão, graça e paz, olhar nos olhos dele, ver o brilho dos olhos, saber que ele está em graça e que ele vive a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é? Então estamos nessa segunda palavra, a paz. Agora vamos trabalharmos aqui, por que Paulo falava que estamos em paz com Deus? Por que Paulo fala que estamos em paz com Deus? Vamos pegar o Colossenses mesmo, né? E vamos trabalhar nisso. Olha, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você procurar essas igrejas da mídia, eles nunca vão pregar isso que nós estamos pregando para vocês. O negócio deles é campanha, é terapia do amor, é culto para empresários, né? As campanhas de prosperidade. O negócio deles é, eles não abrem a Bíblia nas cartas de Paulo e te explicam isso. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Por que Paulo falava graça e paz? Então, Colossenses capítulo 1, depois mais para frente nós vamos retornar a todos esses ensinos. Colossenses capítulo 1, vamos ler versos 20 até o 22. Olha o que diz. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Como que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por meio de quem? O sangue da sua cruz. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês também que em outro tempo, olha lá, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas.
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, sem culpa e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo? Que coisa gloriosa! Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio deste sangue reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Paulo está dizendo que aquele sangue que foi derramado na cruz, o sangue da nova e eterna aliança, ele fez a paz, reconciliou céus e terras, céu e terra. Então quer dizer que na cruz, com aquele sangue derramado, toda a inimizade que havia entre o homem e Deus, que eram os pecados, foi removido. Não existe mais inimizade. O que é uma inimizade? É quando um tem alguma coisa contra o outro. Existe uma questão de um contra o outro. E quando essa questão é retirada, não existe mais bloqueio de um para com o outro. Então pode ser reatado a amizade. Então o que Paulo está dizendo? Pelo sangue da cruz, ele fez a paz e ele reconciliou céu e terra. Houve a reconciliação. Então tudo aquilo que existia de inimizade entre nós e Deus, entre Deus e os homens, foi removido. A questão que havia entre o homem e Deus, que eram os pecados, foi removido. Então o Evangelho nos revela que não tem mais obstáculos entre nós e Deus. Não tem mais parede de separação entre nós e Deus. Cristo na cruz removeu toda a parede da separação. Cristo na cruz removeu todos os obstáculos. Cristo na cruz removeu tudo aquilo que se levantava entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Removeu toda a parede da separação através do seu sacrifício perfeito, através do seu sangue. Você acredita nisso? Você vai lá na velha aliança, está lá: os teus pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lá está assim. Mas na nova aliança, os pecados, Cristo removeu tudo na cruz. Não tem mais nada que se levante entre nós e Deus e seja um objeto de separação. Entre nós e Deus, tudo foi removido, o caminho está aberto agora. Cristo removeu todos os obstáculos, e agora Deus está em paz com cada um de nós. E nós estamos em paz com Deus. Você entende isso? Eu vejo as pessoas: Deus abre a porta, Deus fecha isso, Deus faça aquilo, um monte de coisas. Eles não enxergam que a porta já se abriu há mais de 2000 anos atrás. Que o acesso a Deus, não existe mais nada de obstáculos entre nós e Deus. A morte de Cristo na cruz é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, tão miraculosa, que removeu toda a parede da separação. Você entende que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz quitou a dívida e removeu a parede da separação ali? Vamos trabalhar um pouquinho nisso? Vamos? Então vamos lá. Já que estamos aqui em Colossenses, você tem que prestar muita atenção nisso, porque o falso evangelho, ele cria um obstáculo entre nós e Deus. Sempre tem alguma coisa entre eu e Deus, sempre eu estou devendo para Deus, sempre tem uma culpa que pesa sobre mim, sempre tem uma dívida entre eu e Deus, sempre tem uma muralha, sempre tem um gigante Golias, sempre tem uma muralha de Jericó que eu preciso derrubar, um gigante que eu preciso atacar pedra para ele cair. Sempre eu estou atrás de uma libertação, sempre tem um obstáculo,
Sempre tem uma luta, isso não para nunca. Mas no Evangelho da Graça de Deus, todos os obstáculos Jesus removeu na cruz. Toda oposição Jesus removeu na cruz. Todas as muralhas, todos os gigantes Golias, toda a parede da separação já foi removido na cruz. Nós temos um canal aberto, direto com Deus, sem obstáculos. O preço do nosso pecado já foi pago na cruz por toda a nossa existência aqui na terra. Você acredita nisso? Você acredita que o caminho está aberto? Não tem mais obstáculos, não tem mais muralhas, não tem mais gigantes, que toda oposição Jesus liquidou com tudo isso na cruz. Quem está preso no falso evangelho não entende isso que eu estou dizendo. Ele está em guerra, ele vai falar, isso aí é muito fácil, mas e isso, mas e aquilo? Mas e aquilo outro? E por que disso? E por que daquilo? Ele tem uma enorme dificuldade de entender que Cristo removeu toda a parede de separação na cruz. Que Cristo liquidou com toda a culpa na cruz. Que Cristo liquidou com o diabo na cruz. Ele tem uma enorme dificuldade, ele está ainda lutando contra o diabo, está em guerra contra o diabo. Sendo que no Evangelho o diabo já foi removido totalmente na cruz. Foi despojado e aniquilado na cruz. Ele não entende essa linguagem, mas você que tem os olhos do coração iluminados vai entender. Então quero ler aqui Colossenses 2,14, olha que coisa poderosa. Nós vamos voltar nesse assunto quando chegarmos nesse verso aqui. O que Paulo está dizendo? Presta atenção. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Então, existia uma dívida do homem para com Deus, o escrito de dívida. Ele tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, e nos era prejudicial, removeu inteiramente, deixou um pouquinho lá não, removeu inteiramente, encravando na cruz. Que ordenanças eram essas? As ordenanças da lei. Era aquilo que a lei apontava para cada um de nós e nos condenava e nos tornava devedores para Deus por causa da transgressão da lei. E a lei ressaltava a dívida e punha a dívida como um obstáculo, uma parede de separação entre nós e Deus. Por isso que na velha aliança ninguém ia direto a Deus. Se a pessoa ia fazer uma oferta a Deus, tinha que entregar na mão do sacerdote. O sacerdote que representava aquela pessoa para Deus. A pessoa não podia entrar direto na presença de Deus. Sempre tinha um intermediário. Alguém que fosse fazer alguma coisa por ela. Então ela vinha trazer uma oferta. Ela não podia fazer ela mesma o sacrifício e a oferta. Ela tinha que depender de um sacerdote, o sacerdote representá-la diante de Deus. Ela não podia ir direto a Deus com a sua oferta. Por quê? Porque havia a parede da separação. Mas na velha aliança tudo isso foi removido. Qualquer pessoa, você não precisa de um pastor para se chegar a Deus, você não precisa de oração forte para se chegar a Deus, você não precisa de uma igreja para se chegar a Deus, você não precisa de uma liderança, de um apóstolo, de ninguém, você não precisa de nenhum intermediário para se chegar a Deus. Porque você, a porta está aberta diante de você, você tem acesso a Deus direto, em qualquer lugar, sem obstáculos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha a parede da separação, que constava de ordenanças, ordenanças da lei, e nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente a dívida, encravando-a na cruz. Então tudo que nós devíamos, todos os pecados que tínhamos, tudo que era parede de separação entre nós e Deus, tudo que era obstáculo. Será que você acredita nisso? Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Então toda inimizade
foi removida na cruz. Toda a culpa foi removida na cruz. Toda a maldição pela transgressão da lei foi removida na cruz. Toda a condenação foi removida na cruz. Por isso que Romanos 8:1 ele fala: agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Por quê? Porque toda condenação foi removida na cruz. Toda condenação foi removida na cruz. Isso não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais parede da separação, não há mais obstáculos. Eu estou em paz com Deus. E Deus está em paz comigo. Se não há mais dívida a ser pago, porque Cristo pagou tudo isso no meu lugar. Por isso que esse ensinamento que você tem que pagar preço, tudo tem um custo. Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua. Deus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Isso é uma grande mentira, é uma fraude. É uma farsa. São coisas que os falsos pregadores põem na cabeça das pessoas e mantêm elas debaixo de cativeiro, escravizadas. Tudo foi pago na cruz e tudo foi removido. Por que Paulo fala graça e paz? Porque Paulo sabia disso. Eu estou lendo para você o que ele disse. E Paulo via que tudo foi removido na cruz. Nós estamos em paz com Deus. O pecado foi removido, a culpa foi removida, a condenação foi removida, o preço de tudo foi pago. Nós estamos em paz com Deus. Então tudo é pela graça. Graça. Estamos em paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, estamos em paz com Deus. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 10. A religião põe tanto obstáculo diante da gente. O falso evangelho põe tanta dificuldade, tanto obstáculo. Tanta cobrança, tanta obra a ser feita, tanta coisa para fazer. Isso traz um peso e cria um véu na mente das pessoas, tornam elas com um véu tão grande na mente, elas não conseguem enxergar o que foi feito na cruz. Esse falso evangelho do pagar preço põe tanto obstáculo na mente das pessoas, tanto obstáculo, e não consegue entender o que foi feito na cruz. E a pessoa sempre se sente culpada, sempre se sente devedora, sempre se sente rejeitada por Deus. Tem que misericórdia, sempre tem uma dívida, sempre tem um custo, sempre falta alguma coisa, ela não tem aquela liberdade de estar na presença de Deus. Aí eles vão orar e falar assim: meu Deus e meu Pai, nós entramos na tua presença, dando a entender que eles acham que nunca estão na presença de Deus, precisa entrar na presença de Deus. Hebreus 10, versículo 19: tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que Paulo está ensinando aqui? Que agora eu entro direto na presença de Deus pelo um novo e vivo caminho. Na cruz, Cristo abriu um novo e vivo caminho. Então eu entro diante de Deus. Eu vivo diante de Deus, tudo está aberto diante de mim. Abriu-se um novo e vivo caminho pelo sangue da cruz, pela carne do Senhor Jesus que foi rasgada ali na cruz. Então todos os obstáculos foram removidos. Paulo está dizendo que agora abriu um novo e vivo caminho. Eu tenho acesso direto a Deus. Aquela mentalidade do Velho Testamento permanece até hoje. Eu já acabei de dizer isso. Para a pessoa ter acesso a Deus no Velho Testamento, levar uma oferta, fazer um sacrifício, ela tinha que ir lá
dependia de um homem. E esse homem ia receber a oferta dela e fazer aquilo que ela tinha que fazer para Deus, e Deus ia aceitar. Então no Velho Testamento eles dependiam de um sacerdote, eles dependiam de um templo. Sempre tinha alguém que iria fazer uma coisa no lugar deles, que eles não podiam ter acesso direto a Deus. Essa mentalidade está aí até hoje no meio da igreja. Eu tenho que depender de um apóstolo, só o apóstolo é o bom. Por isso que existem as igrejas apostólicas, que tem apóstolo ainda. E esse apóstolo, que é um homem cheio de defeito, e às vezes traz falsas doutrinas, ele manda a igreja, ele é a cobertura da igreja. Onde já se viu um apóstolo humano ser cobertura da igreja? Ele que vai te dar cobertura. O apostolado dele é tua cobertura. Onde existe isso? Então essa mentalidade que eu dependo de alguém, de a oração de alguém, eu dependo de um líder, eu dependo de um apóstolo, de uma apóstola. Vocês entendem? Eu dependo de oração forte de alguém, eu dependo daquele homem de Deus, o homem de Deus, né? Você entende quando eu falo meio carioca, né? Isso aí identifica, né, o que eu estou querendo dizer. Então, na falsa igreja de hoje, as pessoas são dependentes de alguém. Depende de alguém, depende de um altar, depende de um bispo, depende das pessoas. Não falam para elas que ela tem acesso a Deus em qualquer lugar, que elas não precisam estar dentro de templo nenhum. Elas não precisam estar dentro de um lugar de reunião nenhuma para ter acesso a Deus. Elas têm acesso a Deus em qualquer lugar do planeta. O caminho foi aberto. Um novo e vivo caminho foi aberto. Não falam isso para elas. No falso evangelho, sempre elas dependem de alguém. Sempre elas dependem da oração de alguém. Elas dependem da pregação de alguém. Elas dependem de um homem. Elas são dependentes. Daí que vem essa falsa cobertura. E o falso apostolado, o homem apóstolo, ele dá cobertura para a igreja, ele é o protetor da igreja. Cristo não é a nossa cobertura, a cobertura é um apóstolo humano, que às vezes explora e escraviza as pessoas dentro da igreja. Mas agora com esse novo e vivo caminho aberto, você tem que acreditar. Você não precisa procurar a oração de alguém. A gente vê esses crentes fraquinhos, estão numa luta, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não esqueça de orar por mim. Não, a tua oração funciona, Deus te ouve. Deixa a sua mente ser limpa desse falso evangelho que põe você dependente de pessoas. A tua oração Deus ouve, Deus fala com você, você é um filho, você tem um acesso direto a Deus sem obstáculo, você está em paz com Deus, você foi reconciliado com Deus. O sangue do Senhor Jesus e aquele corpo partido na cruz abriu um novo e vivo caminho, você entra com intrepidez na presença de Deus. Você está em paz com Deus, a graça te trouxe isso, e paz. Quando você entende isso, você vai ver que Deus não está te cobrando nada, Deus não está te exigindo nada, Deus não está te apertando em nada, Deus não está com o dedo apontado para você. Não! Você vai ter uma visão de um Deus que tem prazer em você, que sorri para você e diz, tudo já foi feito, não precisa fazer nada, só acredite que já foi feito. Olha o que ele fala, no verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, da presença de Deus, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é a má consciência? Eu ouvi tanta doutrina de pagar preço, que tudo tem um custo, que eu estou devendo para Deus, que se eu não dei o melhor para Ele, porque se eu não der o melhor eu vou ser rejeitado. Eu ouvi tanta coisa que me pôs medo, que me oprimiu, que me cobrou, que me apertou, que me condenou. Quando eu estou na presença de Deus, a minha consciência, ela está destruída, ela está cheia de acusação, ela está cheia de temor, ela está cheia de sensação que eu devo para Deus.
A má consciência cria uma visão de um Deus de cobrança que me aponta o dedo e quer me condenar o tempo todo. E que manda demônio na minha vida. A má consciência é aquela que não consegue enxergar o Evangelho. É uma consciência cheia de acusação. Ela está oprimida. Ela está dominada pela religião falsa evangélica. Ela está angustiada. Ela tem uma impressão que Deus rejeita ela porque ela não consegue fazer tudo que a igreja pede. Ela não fez o voto, não fez o sacrifício, não fez as ofertas. E vão falar para ela, olha, o diabo entrou na tua vida, e a consciência dela fica oprimida, ela vai, na consciência dela, o diabo está na vida dela. E se torna a má consciência, um órgão acusador e condenador. Você pode ver que tem tanta gente que está na igreja, ele vive esmagado pelas cobranças, se sente condenado, se sente culpado, acha que Deus não ama, que Deus não quer, que Deus não age na vida dele. Trituraram a consciência dela com as pregações de medo, de cobrança e de condenação. Então ela tem a má consciência, ela não consegue ver a porta aberta. Ela não consegue entender que tudo foi removido na cruz. Ela não consegue entender o sacrifício perfeito. Ela não consegue entender que tudo foi removido e Deus está em paz com ela, sorrindo para ela. Mas a má consciência cria uma imagem de um Deus do castigo, que manda matar, que vai puni-la, que vai prová-la, que vai mandar para o deserto. Quantas pregações tem que passar por deserto? E a má consciência que está nela, ela tem uma visão distorcida de Deus. Deus está sorrindo, mas ela vê um Deus sério, sisudo e apontando um dedo de cobrança para ela. Então Paulo fala, aproximemos com sincero coração. É assim, Deus, tudo foi removido na cruz. Todos os obstáculos Jesus já removeu, toda a culpa removeu o diabo na cruz, removeu a acusação, removeu condenação. Então eu estou na presença de Deus com um coração sincero, coração livre, alegre, satisfeito com a obra da cruz. Um coração que entende o que foi dito, está consumado, foi consumado mesmo. Isso me dá alegria, me torna livre, me traz regozijo, me traz paz, consolo, me traz vida. Plena certeza de fé, ele fala, tendo o coração purificado da má consciência. Essa é a má consciência. O falso evangelho cria nas pessoas a má consciência, consciência de acusação, de medo, de condenação, de culpa, são destruídas. Jesus abriu um novo e vivo caminho. E quando eu entendo isso, quando eu compreendo o valor do sangue de Jesus, entendo o evangelho da graça de Deus, a minha consciência é purificada. Não tem mais culpa, não tem mais nada me acusando, não tem mais nada me condenando. Não tem mais o dedo de Deus, Deus pesando a mão, o cajado de Jeová, o rei de Deus. Lá na velha aliança Deus mandava matar, depois do mandamento, não matarás. Mas mandava matar todos os inimigos, não mandava matar? Então eles trazem essa visão de Deus lá, da lei, do castigo, do rei e do jugo. Mas o evangelho limpa a minha consciência, purifica a minha consciência. Por quê? Porque Cristo removeu na cruz todos os obstáculos. Removeu na cruz a parede da separação. E agora estou em paz com Deus, reconciliado com Deus. Deus está em paz comigo. Esse entendimento te leva a um outro nível. Você pode chegar e falar assim, pastor, a mulher pode chegar e falar, pastor, eu me irritei com meu marido, me irritei com os filhos. Eu fui áspera com as crianças, fui áspera com meu marido, fui áspera com a minha mãe, eu falei até um palavrão, e na consciência está um monte de acusação. Só na tua cabeça.
Porque Deus sabe que você está na carne e vai falhar muitas coisas. E ficar irritado, perder a paciência. Só quem é muito maduro na fé e vive muito no Espírito é que está num domínio total sobre essas coisas. Caso contrário, isso é normal. Então você fez tudo isso, na hora vem a acusação, a má consciência. Deus está virado comigo. Então Deus não está virado com você, não. É você que está virada com você, a má consciência. Você fez tudo isso, Deus sabe. Deus solta, Deus perdoa todas essas coisas. Você está em paz com Deus, graça e paz. Tudo é pela graça. E nós estamos em paz com Deus, né? Nesses dias difíceis que estamos passando, as pessoas ficam preocupadas. Jesus voltou, vai voltar, é a grande tribulação, é o castigo, é o chip, é a marca da besta, esse monte de coisa que você tem visto. Você está reconciliado com Deus, está com medo do quê? Você está em paz com Deus, está com medo do quê? Você é salvo, está com medo do quê? Graça e paz, reconciliados, comprados pelo sangue da cruz. Está preocupado com o quê? E eu vejo que muitos se envolvem tanto nisso, que esquece do Evangelho da graça de Deus. Esquece da segurança do Evangelho e ficam se debatendo, vai para lá, vem para cá, voltou, não voltou, porque isso, porque aquilo. Perdem a paz, ficam desassossegados e não entendem que nós estamos em paz com Deus. E quem está em paz com Deus, está guardado por Deus, reconciliado com Deus. Entende isso? Está com medo do quê? Tudo que está acontecendo é para se cumprir a palavra de Deus. Não adianta ficar, ó Deus, guarda o Brasil, ó Deus, não faça isso, ó Deus, amarra isso. Não, vai se cumprir. Não adianta orar contra a palavra de Deus. Quantas orações que são contra a palavra de Deus? Está escrito que vai ser. E vai ser. Agora você está em paz com Deus, está sem culpa, sem condenação, guardado pelo poder de Deus, foi liberto do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não tem mais obstáculo. Ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para te dizer a respeito disso. Graça e paz, quer dizer, pastor, Deus está em paz comigo, mesmo cheio de defeitos que eu tenho, está. Porque a paz de Deus não depende de você, dependeu do que Cristo fez na cruz. Essa paz não é retirada. Entende isso? Deus te olha com bons olhos, com olhos de amor. Foi tão grande o que Jesus fez na cruz, foi tão grande o que Ele removeu na cruz, removeu para sempre. E nós estamos em paz com Deus. Eu não cheguei nem na metade do que eu tinha que falar aqui, e o tempo já está passando. Será que você entende o que eu estou dizendo? Graça e paz. Então nós estamos em paz com Deus. Todos os obstáculos foram removidos, toda a condenação, toda a culpa, todo o pecado. O diabo foi removido na cruz. Você, a igreja, o diabo foi removido na cruz. Está com medo de condenação? Romanos 8:1, agora não existe mais condenação. Porque a condenação que existia, Cristo tomou e caiu sobre ele. Por isso que Paulo cumprimentava a igreja, graça e paz. Então olhe para mim. Vou terminar aqui essa live, todos os obstáculos, todos os impedimentos, todas as muralhas, todas as barreiras, todos os gigantes Golias, tudo que se interpunha entre nós e Deus, Cristo removeu na cruz e abriu um novo e vivo caminho. Por isso, nós estamos em paz com Deus. E Deus está em paz conosco. Você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Quero ler aqui, para terminarmos, Filipenses capítulo 4, verso 7, onde
Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, para um pouquinho. A paz de quem? É paz de Deus, não é paz do mundo, não é paz humana, é paz de Deus, a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. O que a paz vai fazer por mim? Quando eu entendo que tudo foi removido na cruz, que não há mais barreiras, que não há mais parede de separação, tudo foi removido na cruz, eu estou em paz com Deus, fui reconciliado com Deus, Deus está em paz comigo, não há mais barreiras. E a paz de Deus, estou em paz com Deus, e a paz de Deus não é minha, é dele, que excede todo entendimento. O que essa paz vai fazer? Guardará o vosso coração e vai guardar a minha mente, vai guardar o meu coração e a minha mente, aonde? Em Cristo. Então, quando eu compreendo isso, essa paz de Deus guarda a minha mente, eu vivo em paz, as minhas emoções todas descontroladas, elas entram na ordem do meu espírito, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seu coração, seu mundo emocional, e vai guardar a tua mente. Pode estar acontecendo o que for, você está num regozijo extraordinário, de vez em quando eu até dou risada sozinho. Outro dia no carro dei risada sozinho, aquele tumulto, todo mundo nervoso, quase a minha carne queria ficar nervosa também. Aí eu falei: mas Deus, eu estou em paz contigo, o Senhor está em paz comigo, olha essa minha carne maligna aqui que é... Aí eu dei uma gargalhada: eu estou em paz com o Senhor, ai que coisa boa, não tem mais obstáculo, estou na tua presença aqui, o Senhor está aqui comigo agora, estamos em paz, sem condenação. Se aquelas pessoas que têm depressão entendessem isso, crescem nisso, quantos evangélicos vivem escravizados por suas depressões, porque eles vêm de igreja de lei, de doutrinas que escravizam, que destroem a mente deles. Se eles soubessem que a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo, viver uma vida de paz. Por isso que Paulo cumprimentava: graça e paz. Vamos ficando por aqui. Gente querida, eu vos amo muito e termino esta live dizendo: é você mesmo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.